Bueno, muy buenas noches. Bom, boa noite. ¿Cómo han estado, pues? Como vocês estão? Bem? Ok, Qué bueno. que bom. De verdad que me alegro bastante de poder estar con ustedes nuevamente en esta noche y compartir la palabra. Eu me alegro de estar com vocês essa noite compartilhando a palavra. Y sé que hoy va a ser una noche excepcional, una noche maravillosa para su vida. Eu sei que vai ser uma noite excepcional, uma noite maravilhosa para a sua vida. Por consiguiente, le quiero pedir de que en lo que le sea posible guarde silencio en lo que vamos a hacer hoy. Eu peço para você que, por favor, se for possível, que você mantenha-se em silêncio, sem muita movimentação e tal. Sí. Si es posible, cojan los niños también, para que no lo distraigan. E se for possível, que você segure as crianças, porque você não se distraia, tá bem? Acho que eles estão indo vai ter aula para as crianças? Aula? Ok, muito bem. Ok, muy bien. Muito bem. Dá mais retorno aqui para mim, faz favor do microfone dele. Siga, por favor. Ok. Bien. ¿Sabes que en Colombia, para este tiempo, Sabe que na Colômbia, para esse tempo, ahora en el mes de más o menos octubre comienza el mes de las elecciones? agora em outubro, começa o mês das eleições na Colômbia. Vamos a elegir los concejales y el alcalde. Nós vamos eleger os vereadores e o prefeito. Y en medio de esas elecciones, de esa votación, E no meio dessas eleições, no meio dessa votação, yo no sé si aquí en Brasil pasa eso, pero en Colombia pasa muy seguido lo siguiente. eu não sei se aqui no Brasil acontece isso, mas na Colômbia passa o seguinte: Todos los que quieren aspirar a un cargo público todos que desejam um cargo público, se vuelven cristianos para este tiempo. eles se tornam cristãos para esse tempo de eleições. Aqui igual. Con el firme propósito de poder tomar los votos de los inocentes cristianos. Com o firme propósito de tomar o voto, ou receber os votos dos inocentes cristãos. Digo inocentes porque somos inocentes para lo que nos conviene. Eu digo inocente porque nós somos inocentes para aquilo que é conveniente para nós. Pero hay cosas que no somos tan inocentes. Mas, porém, existem coisas que nós não somos tão inocentes assim. Entonces llegan a las iglesias y buscan al pastor. Então eles chegam nas igrejas e procuram um pastor. Y dicen lo siguiente, escuche. E fala assim o seguinte, escute. Dios me habló, pastor. E eles dizem assim: pastor, Deus falou comigo. Y cuando nos dicen así, Cuando entonces uno queda así como preocupado, ¿no? E quando eles dizem assim, a gente fica preocupado, não? Eso es tan sencillo como cuando un hermano nos busca a nosotros los pastores. E isso é tão simples quando um irmão, por exemplo, nos busca, a gente, nós como os pastores, Y nos dice, pastor, Dios me dijo, Dios me habló. e dizem assim para nós: pastor, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Y cuando nos ponen ese rótulo de que Dios me dijo, nosotros nos tenemos que detener. E quando eles colocam esse rótulo que Deus me falou, nós temos que nos deter. Porque pensamos lo siguiente, dos cosas. Então, nós pensamos duas coisas. Yo no me puedo ir en contra de la voluntad de Dios para con esa persona. Eu não posso me levantar contra a vontade de Deus para essa pessoa. Y segundo, yo no puedo ser un instrumento del enemigo para detener lo que Dios tiene para esa persona. E a segunda coisa, eu não posso ser um instrumento do inimigo para deter o que Deus tem para essa pessoa. Una vez un hermano me dijo de que Dios le había dicho de que se fuera de la iglesia. E uma vez um irmão falou para mim que Deus falou para ele sair da igreja. Yo quedé así preocupado, ¿no? E eu fiquei assim preocupado. Y le dije, Eu disse, ¿Dios te dijo? eu falei: Deus falou com você? Y me dijo, sí, Dios me dijo. E ele falou: sim, Deus me falou. Entonces yo le dije, entonces que Dios me diga a mí también. Então que Deus fale comigo também, ué. Porque yo no creo que Dios hable con una persona y no hable con el pastor de esa persona. Eu não acredito que Deus fale com essa pessoa e não fale com o pastor dessa pessoa. Si yo te pregunto, ¿a cuántas personas aquí Dios le ha hablado? E se eu perguntar para você, quantas pessoas aqui Deus falou com você? Alce la mano el que Levante a mão. Dios le ha hablado alguna vez. Deus, levante a mão. Alguém que Deus já falou com você alguma vez? Ok. Ahora le voy a hacer una pregunta cauciosa. Agora eu vou fazer uma pergunta. A tradução desta palavra
Capciosa, capciosa. Isso. Sim. Agora eu vou fazer para você uma pergunta capciosa. Usted que dice que Dios le ha hablado, Você que disse que Deus falou com você, ¿cómo es la voz de Dios? como que é a voz de Deus? ¿Cómo es? ¿Cómo es es? dulce, É doce, bravo, é bravo, fuerte, é forte, una voz delicada, é uma voz delicada, una voz de un hombre muy rudo. é uma voz de um homem muito rude. ¿Cómo es? Como que é? De pronto no sabemos, ¿no? Logo a gente descobre uma coisa que nós não sabemos, não? La Biblia habla de un muchacho llamado Samuel, A Bíblia fala de um jovem chamado Samuel. un hombre que tuvo una experiencia con Dios Um homem que teve uma experiência com Deus. y escuchó la voz de Dios. E ele escutou a voz de Yo Deus. quiero que lo miremos ahora porque quiero en cuestiones de 30 minutos Eu quero que, com a questão de 30 minutos, poder imprimir en su espíritu una palabra poder imprimir no teu espírito uma palavra que te va a enseñar a conocer la voz de Dios. que vai ensinar você a conhecer a voz de Deus. ¿Cuántos quieren saber cómo es la voz de Dios? Quantos querem saber como é a voz de Deus? Ok, Amén. muy bien, vamos a aprender. Vamos aprender. Primera de Samuel, capítulo número 3, 1 de Samuel, capítulo de número 3, versículo 1 al 11. do versículo 1 ao 11. Entonces, por favor, léanlo en portugués para... Então, eu vou estar lendo em português para vocês. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a voz do Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amén. Amém. Vamos a orar. Vamos orar. Ora em português e em espanhol. Yo voy a hablar en español. Muito bem. Ok. Siga. Dios, bendícenos. Senhor, nos abençoe. Amén. Amém. Ok. Muito breve essa Isso. oração. Poderosa. Fogo mesmo. Fogo mesmo. La Biblia habla que Samuel era un muchacho que fue criado en la iglesia, en el templo. A Bíblia fala que Samuel foi um jovem que foi criado no templo. Y más que criado, fue un muchacho deseado y fue la respuesta de una mujer que estaba atribulada. Muito mais do que criado, ele foi um jovem que foi desejado por uma mulher que estava atribulada de espírito. La mamá se llamaba Ana. A sua mãe se chamava Ana.
Y la mamá un día le hizo una promesa a Dios. Dios, si me das un hijo, yo te lo consagro para tu E um servicio. dia a mãe fez uma promessa a Deus e disse: se o Senhor me der um filho, eu consagro ele ao Senhor. Y cuando nació este muchacho, cogió al muchacho y fue y se lo entregó al sacerdote Elí. E quando esse menino nasceu, ela foi e entregou esse menino ao sacerdote Eli. Y Elí lo crió dentro del templo. E Eli criou esse menino dentro do templo. Y eso me recuerda especialmente a nosotros los pastores, Isso me recorda pessoalmente a nós, os pastores, que tenemos que pasar por la gran bendición y la gran lucha de criar a nuestros hijos dentro de la iglesia. Isso me faz me lembrar que nós temos que passar pela grande bênção de criar nossos filhos dentro da igreja. Y criar hijos dentro de la iglesia a veces es difícil, ¿saben? E criar filho dentro da igreja às vezes é difícil, sabe? Y más cuando son hijos de pastores. Principalmente quando são filhos de pastores. Porque todos los muchachos en la iglesia tienen derecho a fallar, Porque todos os jovens da igreja, os filhos, têm direito de falhar, menos los hijos de los pastores. menos os filhos de pastor. Todos los muchachos pueden cometer errores y nadie los señala. E todos os jovens podem cometer erros e ninguém fica ali apontando para eles. Pero si el hijo del pastor falla, Porém, se o filho do pastor falha, já apontam o dedo. Claro. es más, los hijos de los pastores hasta pierden su nombre. Os filhos dos pastores até perdem o seu nome. Ya no se llaman por su nombre, Eles não são chamados pelo nome deles. ahora se llaman hijo de pastor. Agora muda o nome deles e eles são chamados de filhos de pastor. Ah lá, o filho do pastor. Y cuando yo tuve la bendición de criar 3 hijos dentro de la iglesia, Eu tive a bênção de criar 3 filhos dentro da igreja. y aquí que quede entre nosotros, E aqui que fique entre nós. fue muy difícil. Foi muito difícil. Está falando de usted, de mim? Muito bem. Fue muy difícil porque mientras yo recorría el mundo predicando la palabra, Foi muito difícil porque porém, eu estava correndo o mundo todo pregando a palavra yo pensaba que mis hijos estaban en la iglesia e eu pensava que meus filhos estavam na igreja. y ellos estaban haciendo otras cosas, unos errores terribles. E eles estavam fazendo outras coisas, erros terríveis. Pero Dios me dijo que Él me había dado hijos para su gloria y para su honra. Mas Deus me falou que Ele tinha me dado filhos para sua honra e para sua glória. Ahora, ¿usted sabe qué significa cuando una mujer queda embarazada? Você sabe o que acontece quando uma mulher fica grávida? Significa de que Dios todavía confía en ti. Significa que todavia Deus confia em você. Confía para darte un hijo porque tú vas a ser de ejemplo para ese muchacho. Ele confia que Ele vai te dar um filho porque você vai ser exemplo para esse filho. Entonces cuando yo miraba a mis hijos que no querían nada, E quando eu olhava para os meus filhos que eles não queriam nada, yo me acordaba de el tiempo de cómo yo los crié en la iglesia. eu me lembrava do tempo como eu criei eles dentro da igreja. Como solamente la diferencia eran de 2 años cada uno, E eles tinham a diferença de 2 anos entre um e o outro. por ejemplo, 2, 4, 6. Por exemplo, 2, 4 e 6. Eran muy pequeñitos. Eles eram muito pequenininhos. Mi esposa cuidaba 2 y yo cuidaba 1. E minha esposa cuidava de 2 e eu cuidava de 1. Y cuando yo estaba predicando, mi esposa estaba sentada en la silla con uno aquí y el otro acá. E quando eu estava pregando, minha esposa estava sentando na cadeira com um filho de um lado e um filho do outro. Y yo siempre cogía el más pequeñito E eu sempre cuidava do mais pequeno. y predicaba y lo cuidaba. Eu pregava e cuidava dele. Pero la iglesia no sabía cómo lo cuidaba yo. Porém, a igreja não sabia como que eu cuidava dele. Yo mandé a hacer un púlpito así como este, especial. Eu mandei fazer um púlpito como esse, assim, especial. Pero no era así transparente, sino de madera. Não era transparente assim, era de madeira. Era redondo. Era redondo. Y adentro tenía una tabla puesta E dentro tinha uma tábua colocada. y abajo tenía un colchón E embaixo ali tinha um colchãozinho. y una frazada ahí y una cobija. E uma coberta. Y cuando yo estaba predicando, yo colocaba a mi hijo, el más pequeño, ahí lo acostaba. E eu, quando estava pregando, colocava meu filho aí pequeno. Y aquí arriba colocaba 2 teteros. E em cima Dos. eu colocava 2 mamadeiras e ele ficava ali deitado. Entonces cuando yo estaba predicando, yo miraba así
a mi hijo. E eu olhava, quando eu estava pregando, eu olhava para o meu Y filho. cuando iba a comenzar a llorar, Quando ele ia começar a chorar, cogía la mamadera y ¡tum! eu pegava a mamadeira e pam, e Para que colocava no na- llorara. para La que ele- iglesia no sabía que yo tenía un hijo ahí. A igreja não sabia que eu tinha um filho aí. Y a veces se tomaba los 2 teteros en un solo culto. E às vezes eles tomavam as duas mamadeiras em um só culto. Entonces me obligaba a acabar el culto rápido, la administración. Então ele me obrigava a acabar logo a ministração, porque não tinha outro jeito. Y sabe, y así crecieron mis 3 hijos. E assim cresceram meus 3 filhos. Crecieron dentro de la iglesia. Eles cresceram dentro da igreja. Aprendieron a ver las cosas grandes de la iglesia. E eles aprenderam a ver as coisas grandes da igreja. Aprendieron a ver los errores grandes de la iglesia. Eles aprenderam a ver os erros da igreja. Aprendieron a ver los triunfos del papá. Eles aprenderam a ver as vitórias que o papai tinha. Pero un día también vieron mis derrotas. Mas também um dia eles viram as minhas derrotas. Pudieron ver cómo yo le brindaba tiempo a los hermanos de la iglesia. Eles puderam ver como eu dava meu tempo para os irmãos da igreja. Pero también ellos vieron cómo ellos me traicionaban. Mas ele também viu como que os irmãos me traíam. Y me daban la puñalada por detrás. Que os irmãos me apunhalavam pelas costas. Y eso creció una rabia dentro de mis hijos. E isso cresceu dentro dos meus filhos uma raiva muito grande. Pero ellos desde pequeño escucharon hablar de Dios. Mas desde pequeno eles escutaram falar de Deus. Yo me imagino que Samuel fue lo mismo. Eu imagino que aconteceu a mesma coisa com Samuel. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es A primeira coisa que eu quero que você para que tú entenda. aprendas a conocer la voz de Dios. A primeira coisa que eu quero que você aprenda para conhecer a voz de Deus. Tú tienes que aprender a servir, a honrar a Dios. Você tem que aprender a servir e a honrar a Deus. Si tú no honras y le sirves a Dios, Se você não honra e nem serve a Deus, Dios no tiene la obligación de dirigirte la palabra. Deus não tem a obrigação de dirigir a palavra a você. Dios habla con quien le quiere escuchar. Deus fala com as pessoas que querem de verdade escutar a Ele. Cuando tú saludas a alguien Quando você cumprimenta alguém, y ese alguien no recibe tu saludo, e quando essa pessoa não recebe a tua saudação, o teu cumprimento, usted no lo vuelve a saludar. você não volta a cumprimentar essa pessoa. Porque le va a dejar con el saludo en la boca. Porque ele vai deixar você... Con la complementación ahí en su Sim, boca. vai deixar você cumprimentando sem resposta. Y cuando usted lo vuelva a ver, usted dice, ¿para qué lo saludo? E você, quando vê ele de novo, você vai dizer, por que eu cumprimento ele? Si no me va a saludar. Se ele não vai me responder. Entonces yo quiero que tú entiendas, la honra de servirle a Dios traerá discernimiento de la voz de Dios. A honra de servir a Deus vai trazer para nós discernimento da voz de Deus. Samuel fue criado en el templo. Samuel foi criado no templo, Y cuando él creció, e quando ele cresceu, fue un hombre de poder, ele foi um homem de muito poder, de unción, de unção, un hombre con una generación poderosa, um homem com uma geração poderosa, un hombre que ungió reyes, um homem que ungiu reis, sacerdotes, sacerdotes. trabajó y tomó el poder de una nación completa. Ele trabalhou e tomou o poder de uma nação completamente. ¿Sabe por qué? Porque sus primeros pasos fue servirle a Dios. Sabe por quê? Porque os seus primeiros passos foi servir a Deus. Quiero decirte hoy, el trabajo que tú estás haciendo en esta iglesia Quero dizer para você hoje que o trabalho que você está fazendo nessa igreja no es en vano. não é em vão. Amém? Tiene una recompensa. Você tem uma recompensa. Y si de pronto usted no la llega a ver, Se você não chegar a ver essa sus recompensa, hijos sí la verán. sim, os seus filhos verão esta recompensa na vida deles. A veces queremos trabajar y ver nosotros la recompensa. Às vezes nós queremos trabalhar, nós mesmos queremos ver a recompensa em nossas ¿Sabe? vidas. Yo le soy sincero. Eu sou sincero para você. Hay cosas que yo trabajo muy duro ahora Existem coisas que eu trabalho muito firme até agora. y yo soy consciente que no voy a ver el fruto yo. E eu sou consciente que eu mesmo não vou ver o fruto disso. Que el fruto lo van a tener mis hijos. Que o fruto disso que eu estou fazendo hoje, meus filhos é que vão ter.
Y de pronto los hijos de mis hijos. E logo os filhos dos meus filhos terão esses frutos. Pero tengo que trabajar ahora, servirle a Dios. Mas eu tenho que trabalhar agora servindo a Deus. Por eso cuando tú llegues a la iglesia, Por isso que quando você chega na igreja, tú tienes que llegar con alegría, con ánimo. você tem que chegar com alegria, com ânimo. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, o que eu devo fazer? Hay que trapear, hay que barrer. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que arrumar, tenho que Dígame, varrer. pastor, yo hago lo que se tenga que hacer. Pastor, fala comigo que eu vou fazer aquilo o que eu tiver que fazer. Tiene que hacerlo con amor, con alegría, con santidad. Eu tenho que fazer com amor, com alegria, com santidade. Porque la Biblia dice de que Dios ama al dador alegre. A Bíblia diz que Deus ama aquele que é um doador alegre. Ahora, y cuando escuchamos de dador alegre, a veces pensamos que es solo dinero. E quando nós escutamos sobre ser um doador alegre, a gente pensando que está falando só de dinheiro. No, es también de servicio. Ele está falando também de serviço. Samuel fue criado en la iglesia. Samuel foi criado dentro da igreja. Vio las cosas bonitas y vio las cosas feas. Ele viu as coisas bonitas e viu também as coisas feias. Pero aconteció algo en la vida de Samuel. Mas aconteceu algo na vida de Samuel. Segundo punto. Segundo ponto. La palabra debe de ser revelada para tener efecto. A palavra tem que ser revelada para ela ter efeito na nossa vida. Coloque el versículo número 7, por favor. Coloca o versículo 7, por gentileza. Por favor. O versículo 7. Já está. Pastor, léalo. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ahí. Perfeito. Espera aí. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Pero morava en el templo. Porém, ele morava no templo. Vivia en la iglesia. Ele vivia na igreja. Pero no conocía a Dios. Mas ele não conhecia Deus. El que usted esté en la iglesia no le garantiza que conoce de Dios. Mesmo que você esteja na igreja, isso não lhe dá garantia que você conhece a Deus. El que usted tenga una Biblia no le garantiza que usted es cristiano. Mesmo que você tenha uma Bíblia, isso não lhe dá garantia que você é um verdadeiro Que cristão. usted complemente a alguien con la gracia y la paz de Dios no le garantiza que es cristiano. Mesmo que você cumprimente alguém com a graça e com a paz do Senhor, isso não lhe dá garantia que você é um cristão Es verdadeiro. más, escúcheme esto, le voy a decir algo fuerte. Me escuta aí, eu vou dizer algo forte para você. Que usted diezme y ofrende no le garantiza que usted es cristiano. Mesmo que você dê ofertas, isso não lhe dá garantia que você é cristão. Los bombones ofrendan Os bombons são ofertas. y diezman. Sim? Dan diezmo. Sim, entrega Los os bombones. dízimos. Y sabe una cosa, mira, los mormones, esto es interesante. Sim. Escuta bem, os mormons, Ellos dan su diezmo de sus hijos, de sus nietos, de sus tíos y de sus abuelos. eles dão os dízimos dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tios e dos seus avós. Por eso es que esta doctrina, esta organización tiene tanto dinero. Por isso que essa organização tem tanto dinheiro. Ahora, por eso dice, en ese tiempo Samuel no conocía a Dios. Por isso que diz que nesse tempo Samuel não conhecia a Deus. Y lo segundo dice, y la palabra no se le había sido revelada. E a segunda coisa é que a palavra não havia sido revelada a ele. Entonces, dos cosas para que usted se grabe. No conocía a Dios Duas coisas para você gravar. Ele não conhecia Deus y la palabra no había sido revelada. e a palavra ainda não havia sido revelada a ele. Esto es tan sencillo como esto. Isso é tão simples como isso. Usted está en el corazón de Dios Você está no coração de Deus o en la mente de Dios. ou na mente de Deus. Porque hay cristianos que están en el corazón de Dios, pero no en la mente de Dios. Porque existem cristãos que estão no coração de Deus e não na mente de O Deus. están en la mente, mas no en el corazón de Dios. Ou estão na mente, mas não no coração de Deus. Hay cristianos que están aquí que conocen a Dios, Existem cristãos que estão aqui que conhecem a Deus, pero la palabra no les ha sido revelada. porém a palavra ainda não foi revelada a ele. Y cuando la palabra no es revelada, cometemos errores. E quando a palavra não é revelada, nós cometemos erros. Samuel nació bajo una promesa. Samuel nasceu debaixo de uma promessa. La mamá se lo entregó al sacerdote. A mãe dele entregou ele ao sacerdote. Fue criado dentro de la Ele iglesia. foi criado dentro da igreja. Creció dentro de la Ele iglesia. cresceu dentro da igreja.
Se dice que Samuel más o menos en este tiempo tenía 16 años Aqui, mais ou menos, Samuel nessa época tinha 16 anos de idade y no conocía de Dios e não conhecia a Deus. y fue criado dentro de la E iglesia. foi criado dentro da igreja. Ahora, pero aquí sigue lo interesante. Mas veja o que aqui é interessante. Ahora sí vamos al tercer punto. Agora sim, vamos ao terceiro ponto. ¿Cómo es la voz de Dios entonces? Como é então a voz de Deus? Samuel estaba durmiendo, estaba descansando Samuel estava dormindo, estava descansando. y escuchó una voz que le dijo: Samuel. E ele escutou a voz que disse: Samuel. Este mozo se levantó y corrió donde Elí. E ele se levantou e correu na direção de Y Eli. fue y le dijo: Elí, ¿me has llamado? E ele falou: Eli, você me chamou? No, no, yo no le he llamado, tranquilo. Daí ele Vuelva y respondeu: acuéstese. não, eu não te chamei, tranquilo, volta e vai dormir. Vaya, acuéstese porque yo no le he llamado. Vai, eu não te chamei. Ahora, yo me imagino qué pensaría Samuel en el momento en que fue y se le presentó a Elí. Eu fico imaginando o que ¿Qué pensaría Samuel? pensava Samuel naquele momento em que Que ele fue y se foi, presentó ante Elí. sim, que ele foi e se apresentou até Eli. ¿Y qué pensaría cuando iba de regreso a su cama? E o que ele estava pensando quando ele voltou de regresso para sua cama? Oiga, ¿será que es que estoy enfermo de los oídos? E ele pensava: será que eu tô enfermo dos ouvidos? ¿O será que estoy escuchando voces raras en mi cabeza? Ou será que eu estou escutando vozes raras da minha cabeça? ¿Qué cosa más rara? Que coisa mais estranha. Y fue y se acostó y por segunda vez dice la Biblia que Dios llamó: Samuel, Samuel. Ele foi e deitou, e pela segunda vez a Bíblia diz que o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó. ¡Wow! ¿Qué pasó? E Samuel se levantou e disse: o que Y salió aconteceu? corriendo donde Elí. E ele saiu correndo na direção de Eli novamente. Y Elí le dice: no, yo no te he llamado. E ele falou para ele: eu não te chamei, Tranquilo. fica tranquilo. Pero qué negocio más exquisito. E ele falou: nossa, mas que coisa que está Cosa más acontecendo. tremenda. Esto es como cuando los hermanos vienen a la iglesia Isso é como que quando os irmãos vêm à igreja y hay una cierta duda de lo que Dios le ha dicho. e existe uma certa dúvida sobre aquilo que Deus falou com ele. Mira, hace muchos años atrás, Escute, há muitos anos atrás, cuando yo estaba comenzando mi ministerio aquí en el Brasil, quando eu estava começando meu ministério aqui no Brasil, estuve predicando, bueno, no me acuerdo ahora, estuve predicando en una iglesia muy buena. eu estive pregando numa igreja muito boa. Y el pastor me dijo: yo quiero que tú vayas y prediques en una asociación que se llama Adonepi. E daí o pastor me disse: eu gostaria que você fosse a uma associação que é a Adonep, Associação dos Homens de Negócios. Homens de Negócios. Yo le dije: claro, yo voy y predico, no tiene problema. Eu falei: sim, pastor, tudo bem, eu vou e prego. Fui y prediqué. Eu fui e preguei. Y cuando acabé la predicación se me acercó un hombre, un empresario. E quando eu acabei de pregar, se aproximou de mim um empresário. Y me dijo: pastor, yo quiero que usted mañana vaya a mi negocio y ore por él. Ele falou: pastor, eu gostaria que amanhã você fosse na minha empresa e orasse pela minha empresa. Yo le dije: listo, yo voy y oro, no tengo problema, Não, está bien. tudo bem, estou pronto, eu vou lá e oro, sem problema. Al otro día fue y me buscó al hotel donde estaba y me llevó a su E negocio. no outro dia ele me pegou no hotel e me levou até a sua empresa. Y cuando llegué, su negocio era toda una cuadra completa. E quando eu cheguei, a empresa dele era uma quadra completa. Abrieron las puertas Abriram as portas, y estaba todo lleno de carros, pastor. estava tudo cheio de Pero carros, lotado de carros. lotado de carros. Y me dice el hermano: E o irmão me disse: esta es mi compañía, estoy empezando. eu falei: essa é a minha empresa, eu estou começando. E eu falei: meu Deus, né? Eu falaria: meu Deus, ele fez esse negócio aí. Y oré para que Dios lo bendijera. E eu orei para que Deus o abençoasse. Y me dice: pero yo quiero que ore por la otra parte de la empresa, pastor. Eu, pastor, mas eu quero que você também ore pela outra parte da Y empresa. fui y había la mitad de una cuadra. E fui, tinha Outra bodega. e o outro negócio era metade de uma quadra. Y cuando abrieron las puertas, estaba también lleno de carros, E quando abriu aquela porta também estava cheio de pero carros. 0 kilómetros. Porém, carros 0 quilômetro. Y me dice: ore también por este negocito, pastor. E olha, pastor, por esse negocinho aí. Oré. Eu orei. Cuando terminé la oración me dice: pastor, ¿usted tiene carro en Colombia?
Ele falou, pastor, você tem carro na Colômbia? Yo tenía un carro viejo. Eu tinha um carro velho. Yo le llamaba el carro de la unción. Eu chamava ele o carro da unção. ¿Sabe por qué? Sabe por quê, irmão? Porque donde se paraba y por donde caminaba dejaba el reguero de aceite. Porque quando ele parava e quando ele caminhava, ele deixava um carreiro de azeite lá. Y cuando llegaban los hermanos Yo, decían, yo, ay, yo. aquí estuvo el pastor, vea. Quando chegavam os irmãos, o pastor esteve por aqui, ó. Un día estaba dirigiendo y me quedé sin frenos. E um dia eu estava dirigindo e eu fiquei sem freios. Y cuando este hermano me dice, ¿usted tiene carro, pastor? Y yo le dije, sí. E quando o irmão me perguntou se eu tinha carro, eu disse para ele, sim. Y me dice, ¿no le gustaría tener un carro 0 kilómetros, pastor? Pastor, você não gostaria de ter um carro 0 quilômetro? Le dije, claro. Eu falei, claro. Y me dijo, escoja un carro de acá nuevo. E daí, El que usted quiera, pastor. Ele falou, pastor, escolhe aí um carro novo, aquele que você quiser. Escolhe aí. Yo dije, este hombre es una bobada lo que está haciendo. Esse homem não funciona bem o que ele está fazendo. Porque ¿qué voy a hacer yo con un carro? No me lo puedo llevar, no lo puedo echar en la maleta. Eu falei, o que eu posso fazer com o carro? Não posso levar, não posso colocar dentro da mala. Pero Dios estaba trabajando otra cosa por dentro. Mas, porém, Deus estava trabalhando uma outra coisa dentro de mim. Y de repente yo nunca voy a olvidar, fui y escogí un Volkswagen Golf 0 kilómetros. E eu não vou esquecer disso. Eu fui lá e escolhi um Volkswagen Golf 0 quilômetro. Y este hombre cumplió su palabra, Aí ele ¿sabe? cumpriu a sua palavra, irmão, Y sabe? me lo regaló. E ele me deu de Zero. presente esse carro 0. Yo salí de allá con las llaves así. Eu saí com as chaves assim. Wow. Nunca en mi vida había tenido un carro 0 kilómetros. E eu falei, meu Deus, eu nunca, com as chaves assim, eu nunca tive um carro 0 quilômetro. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿está contento? E Deus falou comigo, você está contente? Le dije, feliz. Eu falei, feliz. Y me dijo, el pastor también va a estar feliz. E daí ele falou para mim assim, o pastor também vai ficar feliz. ¿Quién? Eu falei, quem? El pastor que lo invitó. O pastor que convidou você. ¿Cómo así? Como assim, Senhor? Me dice, sí, ese carro es para él, no para usted. E ele disse, sim, esse carro é para ele, não é para No você. puede ser, no. Eu falei, não pode ser, Senhor. Dios se equivocó. Deus, o senhor está enganado. Que Jehová reprenda al diablo. Que Jeová repreenda esse demônio. Estos pensamientos son de Satanás. Esses pensamentos são do diabo. Y cerré mi mente. E eu fechei a minha mente. Y llegué al hotel. Eu cheguei no y hotel. Dios me decía, entregue el carro. E Deus falava comigo, entregue o carro. No lo voy a entregar. Eu falava, não vou entregar. Yo lo voy a vender y llevo el dinero y compro un carro en Colombia. Eu vou vender ele, pego o dinheiro e compro um carro na Colômbia. Entregue el carro. O senhor falou comigo, entregue o carro. No lo voy a entregar. Não vou entregar. Entregue el carro. Entregue o carro. No lo voy a entregar. Não vou entregar. Estaba hasta aquí de Jesús. Você entendeu, irmão? Eu estava por aqui com Jesus. Y la única forma de quitarme a Jesús de encima E a única forma de tirar Jesus de cima era entregando el carro. era entregando o carro. Me paré y fui a buscar al pastor y le dije, tome, pastor, esto es suyo. Eu fui lá buscar o pastor e falei, toma, pastor, isso aqui é teu. Y el pastor me dijo, ¿verdad? Ele falou, verdade. Le dije, reciba rápido las llaves antes que me arrepienta. Recebe logo a chave antes que eu me arrependa. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Venga, yo... Pegou a chave. Misericordia, oiga, hermano. Eu falei, misericórdia, irmão. Y de ahí yo aprendí cómo es que Dios puede hablar a mi corazón y no puedo confundir la voz de Dios con la voz mía. Como que Deus pode falar ao meu coração e eu não confundir a voz de Deus com a minha voz? Mire, ¿cuántos hermanos de repente quieren colocar un buen negocio? Quantos irmãos, de repente, querem montar um bom negócio, uma boa empresa? Y lo quieren hacer a su gusto, a su amaño. E querem fazer da sua maneira, do seu jeito. Entonces hacen lo siguiente, escuchen. Então eles fazem o seguinte, Por escute. ejemplo, vienen y le dicen, pastor, voy a colocar un negocio para vender coxinhas. Pastor, eu vou colocar um negócio para vender coxinha. Coxinha é igual? Coxinhas, salgados. Salgados, todo esse essas negócio, coisas. né? Aham. Ok, y colocan salgados
de pollo, de frango. Ah, mas esse aí. Salgado de carne. Salgados de frango, salgado de carne. ¿né? Y lo colocan ahí. Y colocan por nombre Salgados Shalom. E coloca o nome do negócio, Salgados Shalom. Ellos creen que por tener nombre cristiano se va a vender los salgados. E eles acreditam que porque tem um nome cristão, eles vão vender salgados. Si el nombre es el que vende, Se o nome é que vende, entonces coloquémosle Óptica Bartimeo. então coloca Ótica Bartimeu. Funeraria Talita Cumin. Funerária Talita Cume. Coloquémosle Fábrica de Escaleras. Sim, fábrica de escadas, Saqueo el Grande. Zaqueu é grande. Entonces, usted le pregunta a esa persona, ¿por qué le colocó Salgados Shalom? E aí você pergunta para essa pessoa, por que você colocou o nome de Salgado Shalom? Entonces ellos dicen, Dios me habló y me dijo que ese era el nombre. E aí ele diz, Deus falou comigo e me disse que esse seria o nome. ¿Y por qué Shalom? E por que Shalom? Porque cuando llegue un cliente, Porque quando chega um crente, é isso? un cliente, galera, sí, sim, una persona cliente. que va a comprar, y coge un salgado Quando chega uma pessoa de e frango. pega um salgado de frango y se lo coma e ele come y lo engulve. e engole, Eso. Él va a sentir la paz de Dios. ele vai sentir a paz de Deus. A brincadeira. Boa, isso. Pura tonterias. Isso é pura loucura, irmão. A Bobadas. tradução é outra, mas é pura loucura. Puras bobadas que se inventan. Isso é pura Porque bobagem. Dios le habló. Isso é bobagem. Porque ele fala, porque Deus me falou. Ahora, ese negocio no vendió nada. Esse negócio não vendeu nada. Primera semana no vendió. Primeira semana não vendeu. Segunda semana no vendió. Segunda semana não Y vendeu. llegó a los 15 días a la iglesia. E chega depois de uns 15 dias na igreja. Y le dice el pastor, ¿cómo va el negocio, hermana? E daí o pastor pergunta, como é que vai o negócio, irmão? Chalón, chalón. Shalom, shalom. Y le dice ella, Já. Mais ou menos. oh, tá. Pasó un mes. Passa um mês. ¿Cómo va, hermana? Como vai, irmão? Y hace desde la silla. E ela assim na cadeira. Vai mal, né? Mala las ventas. Mal as vendas. A los 2 meses cierra el negocio. E 2 meses depois, fecha o negócio. Pero ¿qué pasó si Dios le dijo que lo abriera? Mas o que aconteceu se Deus falou para você que devia abrir isso? Y aparte de eso, Dios le dijo que era chalón. E ainda Deus deu o nome e disse que era Shalom. Que sus productos iban a traer paz. Que os seus produtos iriam trazer paz. No iban a traer gordura, sino paz. E não ia trazer gordura, mas paz. Algo pasó. O que aconteceu? Ahora, usted coge un salgadito de esos de frango. Agora você pega um salgado desse de frango. Y el frango usted no lo encuentra por ningún lugar. E você não encontra... No acha Ah, frango sim. por E você ningún pega lugar. o salgado de frango, mas não tem frango. El frango pasó volando por encima del local. O frango passou voando por cima do local. Pero Dios le dijo Mas porém que lo Deus... colocara. Como assim? Dios le dijo, abra el Ah, negocio. sim. Mas porém Deus falou para ele, abra um negócio. Queridos, escúcheme. Queridos, escutem-me. Cuando Samuel escuchó por tercera vez la voz de Dios, Quando Samuel escutou pela terceira vez a voz de yo Deus, amo lo que voy a decir. eu amo o que eu vou falar. Amo con todo mi corazón lo que voy a decir Eu ahora. amo com todo o meu coração o que eu vou dizer agora. Corrió donde Elí, Ele correu até me ele, llamó. me chamou. Y Elí le dice, no te llamé. Ele disse, eu não te chamei. Ya era la tercera vez. Isso já era a terceira vez. Y Elí le dice, ve y acuéstate. Vai e volte a deitar. Y cuando escuches la voz, tú vas a decir, habla porque tu siervo escucha. E você vai dizer, quando ele te chamar, fala que o teu servo escuta. Samuel se acostó.
Samuel foi deitar escuchó la voz de Dios. Samuel, Samuel. e escutou de novo a voz de Deus. Samuel, Samuel. Y ahora que dijo él, Ok. habla porque tu siervo escucha. Agora o que ele falou? Fala, Senhor, que o teu servo Ahora, escuta. dos cosas importantes ahí para que tú las aprendas. Tem duas coisas importantes para você aprender Ahora, aqui. primero, ¿por qué Samuel buscaba a Elí? Primeiro, por que Samuel buscava Eli? ¿Por qué? Por quê? Tremendo. Porque la voz de Elí, ¿a quién se parecía? La voz de Elí. A voz de Eli se parecia La com voz de quem? Dios, perdón, la voz de Dios, ¿a quién se parecía? A voz de Deus se parecia com quem? ¿A quién? A quem? A la voz de Elí. A voz de Eli. Por eso él se paraba y buscaba a Elí. Por isso que ele se colocava de pé e buscava Eli. Porque para los oídos de Samuel, Porque para os ouvidos de Samuel, la voz de Dios a voz de Deus era igual a la voz de Elí. era igual à voz de Eli. ¿Usted me está entendiendo? Você está conseguindo me entender? Oiga, ¿me está entendiendo lo que le estoy enseñando Você hoy? está entendendo o que eu estou te ensinando hoje? La voz de Dios A voz de Deus es igual a la voz de su pastor. é igual à voz do seu pastor. Por eso cuando tú quieres escuchar a Dios, escucha a tu pastor. Por isso que quando você quiser escutar a Deus, escute o seu pastor. Cuando tu pastor te diga, ve, ve. Quando o teu pastor te diz, venha, vem. Cuando tu pastor te diga, quédate, quédate. Quando o teu pastor disser para você, fique quieto, fique aqui, fique aqui. Cuando tu pastor te diga, a la derecha, es a la derecha. E quando o teu pastor falar para você, vai pela direita, vai pela direita. Cuando tu pastor te diga, es a la izquierda, es a la izquierda. Vai pela esquerda, vai à esquerda. Usted no puede cuestionar la voz de su pastor. Você não deve, não pode questionar a voz do seu pastor. Porque cuando cuestionas la voz de tu pastor, cuestionas la voz de Dios. Porque quando você questiona a voz do seu pastor, você está questionando a voz de Deus. Hay cosas que van a ser descabelladas para ti, Há coisas, que van a ser locura. tem coisas que vão parecer loucura para você. Cuando tu pastor te las diga, Quando o teu pastor fale com você, pero van a tener un propósito con el tiempo. mas com o tempo isso vai ter um propósito. ¿Cuántas personas no se han desviado del camino de Dios Quantas pessoas já se desviaram do caminho de Deus por querer hacer su voluntad por querer fazer a sua própria vontade y no escuchar la voz de su pastor? e não escutam a voz do seu pastor? A mi iglesia, a mi escritorio, Lá na minha igreja, no meu escritório, a mi oficina han llegado muchas personas lá no meu escritório tem chego muitas pessoas. y me han dicho, pastor, ore por mí E eles têm falado, pastor, ore por mim, porque no tengo trabajo. porque eu não tenho trabalho. Y yo oro, E eu oro, algunos consiguen, algunos no consiguen. algumas pessoas conseguem, outras não conseguem Un día me emprego. pasó con un hombre, con un muchacho en especial en la iglesia. Dia um rapaz especial lá da igreja, Oré por él para que Dios le diera un trabajo. e eu orei por ele para que ele pudesse encontrar um trabalho. Pasó un mes y no consiguió trabajo. Ele passou um mês, não conseguiu trabalho. 2 meses y nada. 2 meses e nada. 6 meses y no consiguió trabajo. 6 meses e não conseguiu trabalho. Y me fue a buscar a mi oficina, ¿sabe? E ele foi no meu escritório. Y cuando llegó yo le dije, hola, ¿cómo estás, John Jairo? E eu falei, John Jairo. John Jairo. ¿Cómo estás? E quando ele chegou, eu falei, como está, John Jairo? Siéntese. Eu falei para ele, Y sente-se. él me dijo lo siguiente, E ele me disse o seguinte, pastor, pastor, tomé una decisión eu tomei uma decisão. porque Dios me habló. Eu tomei uma decisão porque Deus falou comigo. De ahora en adelante, De agora em diante, yo hice todo mi esfuerzo por conseguir un trabajo, pastor, eu fiz todo o meu esforço por conseguir um trabalho, pastor. pero no lo encontré. Porém, eu não encontrei. Entonces, de ahora en adelante, Então, de agora em diante, voy a ser pastor. eu vou ser pastor. Muito bom. Usted va a ser pastor. Ah, você agora vai ser pastor. ¿Usted cree que yo soy pastor porque no tengo trabajo? Você acha que eu sou pastor porque eu não tenho trabalho? ¿Usted cree que yo soy pastor porque no sé hacer nada? Você crê que eu sou pastor porque eu não sei fazer nada? Interesante, ¿no? Interessante isso, Sin né? vergüenza. Sem vergonha, né? Y le dije,
¿Usted sabe por qué yo soy pastor? E eu falei para ele, você sabe por que eu sou pastor? Yo no quiero hablar esto con altrudez, ni con orgullo, ni Sim. con prepotencia. Eu não quero falar isso com altivez, com orgulho, com prepotência, Lo hablo por testimonio. mas eu vou falar isso para você por testemunhar. Y le dije, ¿usted sabe por qué yo soy pastor? Você sabe por que eu sou pastor? Yo soy pastor porque amo las almas. Eu sou pastor porque eu amo as almas. Amo la gente. Eu amo as pessoas. Y yo me sé ganar la vida por fuera de otra forma. E eu sei ganhar a minha vida por fora, de outra forma. Y le dije, yo hablo 4 idiomas. Eu falei, meu amigo, eu falo 4 idiomas. Yo tengo 3 doctorados. Eu falei, eu tenho 3 doutorados. Soy ingeniero civil. Eu sou engenheiro civil. Soy psicólogo. Eu sou psicólogo. Yo tengo un doctorado en filosofía Eu tenho bíblica. um doutorado em filosofia bíblica. Soy un militar del ejército de Colombia. Eu sou militar do Exército da Colômbia. ¿Usted cree que yo no me puedo ganar la vida afuera? Você acha que eu não posso ganhar a vida lá fora? Lo que usted está diciendo me está insultando. Aquilo que você está me dizendo está me insultando. Yo soy pastor por amor, Eu sou pastor por amor, no por plata. não por dinheiro. Entonces, cuando tú quieras tomar una decisión de Dios, le dije, Então, quando você quiser tomar uma decisão de que Deus lhe falou, te guste o no te guste, gostando ou não, yo soy su pastor. eu sou seu pastor. Y la voz de Dios que Dios va a utilizar es la mía. A voz que Deus vai utilizar, a voz de Deus, é a minha voz. ¿Cuántos se guían a veces por lo que dicen en la televisión? Quantos seguem muitas vezes por aquilo que eles ouvem na televisão? O porque llega un predicador cualquiera y les dice algo E porque chega algum pastor ou um pregador qualquer e diz algo para ele. y se van. E eles vão. Y el pastor queda así, E o pastor fica assim, como un hongo. ¿Entiendes eso? assim como um tonto, um mongo. Eso, como un hongo. Así. Igual. 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 Ahora, 2 y termino. Agora, 2 e termino. Ahora, versículo número 11. Versículo número 11. Mira lo que dice. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ok, en el versículo 7 No versículo 7, dice que Samuel no conocía al Señor diz que Samuel não conhecia o Senhor y que la palabra no había sido e revelada. que a palavra do Senhor não havia sido revelada a ele. En el momento en que su pastor E no momento em que o seu pastor le reveló la palabra y la voz de Dios, lhe revelou a palavra e a voz de Deus, ¿qué pasó con la vida de Samuel? o que aconteceu com a vida de Samuel? Ahora, cuando Dios habló, Agora, quando Deus falou, Dios le hablaba los secretos o le decía los secretos, Deus falava a ele em secreto ou dizia a ele os segredos. se los decía a Elí. Dizia a Eli. Ahora, ¿a quién se los está diciendo? Agora, a quem ele está dizendo? A Samuel. A Samuel. ¿Usted me entendió? Está me entendendo? Ya no le decía los secretos Dios a Elí. Deus já não estava mais falando a Eli os segredos. Le estaba diciendo ahora a Samuel. Agora ele estava falando os segredos Y le para dijo a Samuel. Samuel, E ele disse a Samuel. es que yo voy a hacer una cosa grande en E Israel. ele disse, Samuel, eu vou fazer uma coisa grande em Israel. Que cuando todos los escuchen, sus oídos van a reteñir. E quando todos escutarem, os seus ouvidos tinirão. Ya la revelación de Dios estaba no sobre Elí, sino sobre Samuel. Agora a revelação de Deus já não estava mais sobre Eli, mas sim sobre Samuel. Usted quiere que Dios le hable, Você quer que Deus fale com você? sujétese a su pastor. Sujeite-se ao seu pastor. Esto está fuerte. Bastante. No es el tiempo del llanero solitario. Esse não é tempo de janeiro solitário, sim? Y el llanero solitario no andaba solo. O janeiro solitário não dava só. Não. Él tenía a toro y a plata. Un caballo. Ah, o cavalo. Y un amigo, ¿cómo es que se llamaba? Ay. Toro. Plata. Un caballo se llamaba Plata. Sim, não sei que personagem ¿No? está falando. Ok, todo bien. No Tranquilo. sabemos, no sabemos. No es... ustedes no conocieron esa historia. No, ok, No. todo bien. Não sei. Ok. Ahora, no es tiempo de andar solos en esta tierra. Assim, agora não é tempo de você andar sozinho nessa terra.
Usted necesita de una ayuda. Vocês precisam de uma ajuda. Ahora yo te pregunto para cerrar, Agora eu pergunto para encerrar. ¿cómo es la voz de Dios? Como é a voz de Deus? Contésteme, por favor. Respondam-me, por favor. Aprendieron, pastor. Ah, muito bem. En este caso, la voz de Dios es así como la voz del pastor. Nesse caso, a voz de Deus é assim como a voz do pastor. En Colombia, la voz de Dios es como la mía, Na Colômbia, a voz de Deus é como a minha voz. una voz fea. Uma voz feia. Así, cuando yo ligo, Quando eu ligo, falan para mí, pastor, ¿está doente? ¿Tem gripa? eles dizem, pastor, está doente, você está gripado? Y le digo, no, esa es mi voz. Não, eu digo, essa é minha voz. Así yo hablo. Assim que eu falo. Dios habla así, agripado, con una voz fea como la mía. Então Deus fala assim, gripado, com uma voz feia que nem a minha. En este caso, Dios habla como un locutor, un periodista. Ah, sim, assim Deus fala como um locutor, um jornalista. A veces Dios habla como una mujer cansona. Sim, canção eu não sei o que é isso. Que, Muito complicada. assim, às vezes Deus fala com uma mulher assim, muito complicada. O que eles disseram? A veces Dios nos dice, se lo dije. Mira, ¿quieres que yo vá a apanhar? Você estava falando do zorro? Sí. Ah, é do zorro. Estou desatualizado. Esse aí, o cara. Aquela hora era sobre ele que você estava falando? ¿Cómo que llaman aquí? Zorro. Un zorro. E o cavalo? Cavaleiro Cavaleiro solitário. solitário. Es este, ¿no? Ah, não é? É esse mesmo? Cavaleiro solitário, eso. Agora, escuta esto. ¿Cuál es la palabra que más aborrecemos de nuestra esposa? Qual é a palavra que nós mais ficamos aborrecidos com a nossa esposa? Y es la palabra que sale de la boca de Dios. E é a palavra que sai da boca de Deus. Se lo dije. Eu te disse. Cuando nuestra esposa nos dice eso, Quando a nossa esposa diz isso, quisiéramos desaparecerla. a gente quer desaparecer, Pero a gente quer que ela desapareça. Pero sabemos que es Dios quien nos está diciendo, Mas nós sabemos- se lo dije. Mas nós sabemos que é Deus que está dizendo, eu te disse. Cuando la esposa nos dice, no haga ese negocio, Quando a esposa está falando, não faça esse negócio, no haga esa inversión, não faça esse investimento, no preste ese dinero, não empreste esse dinheiro, se lo van a robar. vão te roubar. Tranquila. Ela, tranquila, A mulher. los 2 meses, ¡pum!, se lo robaron. Há 2 meses depois, acontece. Y llega ella con la voz de Dios. E chega ela com a voz de Deus, Se lo dije. eu não te disse? O pastor também hace assim. También. Eu te disse, irmão. Y eso, el pastor también le dice. Sim. Yo quiero que usted escuche la voz de Dios. Eu quero que você escute a voz de Deus. Para que deje de cometer tantos errores tan grandes. Para que você deixe de cometer tantos erros grandes assim. Va a cometer errores, claro. Claro que você vai cometer erros. Pero vamos a minimizar la Porém- cantidad de errores. Porém, nós vamos minimizar bastante a quantidade de erros. Amén. Amém? Estos días quiero hablar de 2 temas importantes. Esses dias eu quero falar de 2 temas Hablar importantes. sobre el amor de Dios Quero falar sobre o amor de Deus y altos y bajos. e falar sobre altos e baixos. Altos y bajos es manejar nuestras emociones. Altos e baixos é saber lidar com as nossas emoções. La lucha más grande de un cristiano no es la que vive por fuera. A luta maior do cristão não é aquilo que acontece por fora. La lucha más grande de un hombre no son las mujeres 90, 60, 90. A luta maior dos homens não são as mulheres. Essas proporções la medida que tem a mulher. Ah, sim. Entenderam? A maior luta do homem Esa es la mayor lucha não de é a nosotros. tentação visual, tá? Esa es la mayor lucha de nuestros ojos. Essa é a maior luta dos nossos olhos. Pero nuestra mayor lucha está por dentro. Mas a nossa maior luta está por dentro do nosso coração. Y yo quiero hablar en estos días sobre eso. Eu quero falar. Nuestras emociones. Eu quero falar sobre isso amanhã. Por eso traigo un invitado en estos días. Por isso eu te peço que você traga um convidado nesses dias.
Y Dios lo va a bendecir. E Deus vai abençoar a sua vida. Quiero orar por ustedes. Eu quero orar por você. Colóquese de pies, por favor. Por favor, coloque-se de pé. Denle un aplauso a Jesús. Da una sarta de palmas para Jesús. Feche sus ojos. Feche os seus olhos. Incline sua cabeça. Está falando português, perfeito. E vamos a falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Aqui tem um irmão del teclado. Aqui está. Vem, filha. ¿Está aqui ou foi arrebatado? Não, ela está ali. Não, está ali? Está Ah, vindo, ok. está vindo. Vino Jesus por ela, né? Amém. Isso. Tá bem. Feche os olhos. Vamos orar a darle graças a Deus, menina. Ok? Vamos a ligarnos en la oración y ahí en el teclado, ¿vio? Pai, nos te bendecimos en esta hora y te damos gracias por estar con nosotros y por ayudarnos, Espíritu Santo. Pai, nós te damos graças porque o Senhor está conosco e por nos ajudar, Espírito Santo. Gracias por tu vida Te agradecemos por tua vida, Senhor. puesta en nosotros. Colocar a tua vida em nós, Senhor. Gracias por poner tu misericordia en nosotros. Obrigado, Senhor, por o Senhor colocar tua misericórdia em nós. Gracias por bendecirnos hoy. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado hoje, Por Senhor. tenernos en cuenta para esta enorme tarea llamada predicador. Por o Senhor nos dar essa enorme tarefa de chamar de pregador. Porque todos somos predicadores. Porque todos nós somos pregadores. Predicadores aquí, predicadores afuera. Nós somos pregadores aqui e pregadores fora. Señor, necesitamos de tu guía. Senhor, nós necessitamos da tua direção. Necesitamos de que tú nos guíes en nuestro diario caminar. Senhor, nós necessitamos que o Senhor nos guie diariamente no nosso caminhar. Hemos cometido muchos errores, Nós Señor. temos cometido muitos erros, Senhor. Estamos cansados de perder. Senhor, estamos cansados de perder. Hoy te pedimos que nos ayudes a conquistar Hoje nós te pedimos que o Senhor nos ajude a conquistar todo lo que tenemos al frente de nosotros. tudo que nós temos na frente de nós. Señor, hoy he escuchado tu palabra Senhor, hoje nós escutamos a tua palavra. y tu voz es la voz de mi pastor. Que a tua voz é a voz do meu pastor. Cuando quiero escuchar tu voz, Señor, Quando eu quero escutar a tua voz, Senhor, es la voz de mi pastor. é a voz do meu pastor. Y voy a hacer caso. Eu vou Y voy fazer. a atender la voz de mi pastor. E eu vou atender a voz do meu pastor. Voy a atender sus consejos. Eu vou atender os seus conselhos. Voy a prestar atención a lo que Dios, a lo que tú me dices, Eu vou prestar atenção naquilo que o Senhor me diz, a través de la voz de mi pastor. através da voz do meu pastor. Gracias, Señor Jesucristo, Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por lo que tú haces, pelo aquilo que o Senhor faz, por lo que harás por aquilo que o Senhor fará y lo que seguirás haciendo. e aquilo que o Senhor vai seguir fazendo. Muchas gracias, Señor Jesús, por mis hermanos. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Gracias por esta iglesia. Obrigado por esta igreja, Senhor. Palabras que curan. Igreja Palavras que Curam. Señor, Sí. el título de esta iglesia, Senhor, perdão, el nombre de esta iglesia o nome dessa igreja, Senhor, es una verdad. é uma verdade. Palabras que curan. Palavras que curam. Palabras que traen sanidad. Palavras que trazem cura. Palabras que nos llevan a otro nivel. Palavras que nos levam a outro nível. Gracias, Espíritu Santo, Obrigado, Espírito Santo, por todo lo que haces, por tudo aquilo que o Senhor faz. lo que hiciste, Por aquilo que o Senhor fez. lo que estás haciendo Por aquilo que o Senhor está fazendo. y lo que harás mañana. E por aquilo que o Senhor fará amanhã. Ayúdanos a ser humildes, Ajuda-nos a ser ouvintes, sencillos, sensíveis, para entender tu voz. para entender a tua voz. Gracias, Señor Jesús. Obrigado, Senhor Jesus. Amén Amém. y amén. Amém. Da unas palmas para Jesús. Dá uma salva de palmas para o Senhor.